Ser utópico não é apenas ser idealista ou pouco prático, mas também efetuar a denúncia e a anunciação. Por isso, o caráter utópico de nossa teoria e prática educativa é tão permanente como a educação em si, que para nós é uma ação cultural. No entanto, conforme uma visão altamente utópica, a esperança não quer dizer cruzar os braços e esperar. A esperança só é possível quando, cheios de esperança, procuramos alcançar o futuro anunciado que nasce do marco da denúncia por meio da ação reflexiva. A esperança utópica é um compromisso cheio de riscos. A nossa aula de hoje é extremamente interessante, acho que vocês vão gostar muito. Sabe de que ela trata? Do processo ensino-aprendizagem, de uma coisa extremamente importante, o clima institucional da escola. Sabe que esse assunto é pouco tratado, não é, Luísa? É verdade. E, na realidade, a equipe técnico-pedagógica da escola, da qual o supervisor educacional e o orientador educacional fazem parte, ela tem uma ação preponderante em todo o processo ensino-aprendizagem e, fundamentalmente, na criação e na manutenção de um clima institucional positivo. Positivo para mudanças, positivo para um bom trabalho pedagógico. Nós esperamos que a aula de hoje seja muito boa, muito interessante para vocês. O primeiro ponto do nosso encontro hoje é sobre o processo de ensino-aprendizagem. O próprio nome já está dizendo, ele comporta as duas grandes áreas, ensinar e aprender. Quem ensina e quem aprende? Será que o professor também aprende enquanto ensina? Vocês já ouviram falar numa expressão, aprender a aprender? Como podemos levar os nossos alunos a aprender a aprender? Quais são as etapas do processo ensino-aprendizagem? Eu posso ensinar uma criança de 4, 5 anos determinadas atitudes da mesma forma que se ensina de 12, 13 anos? A idade tem alguma correlação no processo ensino-aprendizagem? Como fazemos hoje quando nós temos todas as tecnologias? Elas ajudam, atrapalham, complementam? O que elas fazem em si no processo de ensino-aprendizagem? Como vocês podem ver, o que nós queremos chamar a atenção é que a questão do processo de ensino-aprendizagem não se limita apenas a ensinar e aprender ao professor que ensina ao aluno que aprende. Não, há uma gama de fatores extremamente significativos da escola, a metodologia que fazem parte, estão no bojo desse processo de ensino-aprendizagem. O nosso papel, orientador e supervisor, é um papel de articulador, mediador, colaborador desses dois momentos, incentivando, estimulando o aluno a aprender e facilitando, no que for possível, o trabalho do professor ao ensinar. Eu começaria com 4 pontos básicos de que é revestido esse processo de ensino-aprendizagem. Como nós já vimos, ele basicamente diz respeito a quem ensina e quem aprende. Mas outras perguntas estão no interior. A quem você ensina? Olha só que coisa facilmente identificável, próximo mas distinto. Você ensina ao aluno da tua turma ou ao aluno que se chama João, que tem uma história de vida, que nasceu um irmão pequeno na família, que os pais se separaram? Cada aluno tem uma história. Você pode me dizer assim, bom, mas se for assim eu não vou ensinar ninguém porque eu vou ter 30 histórias diferentes. Não, o nosso trabalho aqui é para lembrar que esses fatores, todas essas variáveis fazem parte do processo de ensino-aprendizagem. Então vamos aos fatores principais. O primeiro, objetividade. O processo de ensino-aprendizagem, evidente que ele tem um programa a cumprir, tem um movimento a ser desenvolvido, ele tem uma objetividade.
objetividade que você tem que dar conta, não é? Ou deve dar conta. Eu não posso me esquecer que essa objetividade não é apenas do programa cumprir, do tempo a ser atendido, não. É a objetividade dos alunos a serem atendidos, da realidade a ser também atendida. Essa objetividade, eu estou clamando no processo de ensino-aprendizagem para toda essa dimensão clara e específica que faz parte. Desde as coisas que você aparentemente acha que não tem nenhuma relação e tem muito. Vou dar um exemplo para você. Eu trabalho com turma de jovens e adultos, pessoas mais velhas, pessoas que têm outras necessidades, e vou dar aula para aqueles alunos numa sala que é ocupada pela parte da manhã com os alunos da primeira série do ensino fundamental. Cadeiras pequenas, acomodações diferentes. Será que essa objetividade vai prejudicar o processo de ensino-aprendizagem? Ou isso não tem nada a ver? Claro, claro que tem. Então, o primeiro fator da objetividade é que nós, orientadores e supervisores, precisamos ficar atentos a quê? A todos esses atributos, esses fatores que compõem de fato e de direito o processo de ensino-aprendizagem. Seja, volto a dizer, seja de aluno, seja de professor, seja de recursos, de uma série de coisas. Tratem de observar de uma maneira o mais objetivamente possível e não tentando fazer com que isso seja entendido de outra forma. O segundo ponto muito importante é a questão da contextualização. O que é isso? O processo de ensino-aprendizagem, ele vai responder pela contextualização. Ora, se esse aluno, ele não teve ano passado, aquele professor, se ele está com uma defasagem naquela disciplina, evidentemente que isso tem que ser considerado. Então, quando eu falo em contextualização, não só são os grandes acontecimentos que estão informatizados, os grandes acontecimentos veiculados pela mídia, as questões ligadas a novas tecnologias. Não, é a própria contextualização do cotidiano, do dia a dia, do todo dia. Que saberes esse aluno já traz para a escola? Quais são as condições que ele tem para a escola? E aí, toda a questão do contexto faz parte, sim, dessa realidade. Porque com esta realidade eu vou trabalhar. Senão, sabe o que acontece? O professor fica dando aula, fica no seu quadro negro e os alunos estão ali. Não há uma associação, uma interação em que ele diz com que os alunos estão ali para aprender. Então, essa contextualização é para resgatar, é para trazer essa realidade, tanto daqui para lá, como de lá para cá. O terceiro ponto é extremamente importante, chama-se flexibilidade. Eu vou dar um exemplo. Você tem um processo ensino-aprendizagem que vai sendo desenvolvido. Quero chamar a atenção, como o próprio nome já está dizendo, processo. Então, ele não é um produto final. No encaminhamento das questões, no andar das suas propostas, ele pode e deve ser revisto sempre. Quando eu falo nessa flexibilidade, eu falo em adequar esse programa à realidade que eu tenho, aos alunos, aos professores, aos recursos didáticos, ao livro. Eu não posso me enfiar numa camisa de força que eu tenho que dar àquele programa, custe o que custar, e os outros são os outros. Não! Pense numa escola, você já viu esse caso de um aluno que está repetindo, extremamente desagradável, mas enfim, está repetindo a série. Ele vai repetir a série com o mesmo professor, tudo bem, mas com a mesma orientação, com o mesmo livro didático, com a mesma metodologia. Então seria o caso de flexibilizarmos para pudéssemos atender melhor aquele aluno? Será que novas dimensões de uma nova abordagem não ajudaria aquele aluno a ter um encaminhamento melhor? Essa é a questão da flexibilidade, é deixar você de uma tal maneira, assim, mais abrangente na sua proposta do que dar aquele programa, cumprir aquela tarefa, porque criança tem que primeiro motivar para depois dar o programa, para depois avaliar. Não faça das coisas tão estanques e tão distintas, elas são unidas e a flexibilização é exatamente por isso.
Aproveite uma matéria que saiu no jornal, aproveite o que deu na televisão e interaja esses conhecimentos de uma forma mais dinâmica possível. Eu não programei, então agora eu não... Não, ao contrário, flexibilize cada vez mais, os resultados serão os melhores. O quarto ponto é muito interessante, chama-se interdisciplinaridade. E eu acrescentaria a ele mais um outro, próximo, mas distinto. Transdisciplinaridade. O que vem a ser isto? Interdisciplinaridade, o próprio nome está dizendo, nós vamos integrar as diferentes disciplinas, vamos procurar fazer com que haja determinados eixos transversais. Agora mesmo os paradigmas curriculares nos apresentam, não é mesmo? Os eixos que fazem com que determinado assunto seja trabalhado por diferentes professores. No caso, a gente tem a questão da saúde, tem a questão da orientação sexual, tem a questão do trabalho, não é isso? A interdisciplinaridade faz essa junção, essa conjugação de diferentes fazeres e saberes. E o que cabe a nós, orientadores e supervisores? É proporcionar cada vez mais condições para que esses fatores interdisciplinares, eles sejam sempre ligados, porque não existe nenhum conhecimento que ele seja extremamente factual e apenas se prende a determinado assunto. Não, há uma rede de conhecimentos, há uma rede de relações. Cada vez mais eles estão se bifurcando, eles estão ampliando o seu conhecimento em si. Mas sabe, o conhecimento não fica apenas na interdisciplinaridade. Os sentimentos e os valores não ficam apenas na interdisciplinaridade. Eles caminham para o que nós chamamos de transdisciplinaridade. O que é isso? Face aqueles conhecimentos que você assimilou, apreendeu, face ao programa que você respondeu, às avaliações, o que você faz com esses saberes? Qual é a relação disso com o amanhã? Com novos saberes. O que desperta em você que amanhã você vai procurar em determinada profissão? Que conhecimento aqui levou a uma outra dimensão? A transdisciplinaridade é exatamente esse caminhar para ir além. E aí reside a grande área da orientação educacional. Sabe por quê? Porque na escola eu tenho que informar e formar. O processo ensino-aprendizagem dá conta e deve dar conta das informações necessárias, das metodologias adequadas, das teorias, toda a questão voltada para a aprendizagem. Mas há do lado dessa aprendizagem, há dentro dessa aprendizagem, algo extremamente importante chamado valores, sentimentos, emoções. Está aí uma pergunta para você responder. Os valores se aprendem? A gente aprende a ser solidário? A gente aprende a ser justo? Na escola, há um momento que você aprende a ser responsável? Quem te ensina isso? Aí eu acho que reside o grande segredo de nós, orientadores, supervisores de toda a escola, dessa flexibilização, dessa transição, dessa tramitação desses valores. O valor tem tudo. O valor tem tudo. Como é que eu aprendo isso? Despertando vivências e experiências na escola. Ninguém vai ter aula, hoje eu vou ter aula de justiça. A justiça, ela divide-se em tais e tais pontos. Então você vive a justiça, você vive o belo, você vive o amor. Então eu tenho que proporcionar, através do processo ensino-aprendizagem, essas condições básicas para que esses valores sejam vivenciados. Na Grécia Antiga, nós tivemos um filósofo chamado Sócrates, que ele dizia que as virtudes não podem ser ensinadas. Tudo bem. Quando que eu, amanhã, um adulto, aprendo a ser solidário? Eu aprendo a respeitar o outro como eu queria que ele me respeitasse. Em que momento eu faço pelo meu país aquilo que eu gostaria que meu país fizesse por mim? Essas são condições valorativas que eu tenho que trabalhar na escola
Sob pena de não trabalhar, eu não estou formando o cidadão. Quando muito, eu estou informando aquele aluno para que ele tenha condições de adquirir determinados conhecimentos e aprendizagem para passar num concurso, passar num vestibular, mas não necessariamente para ser um cidadão. É nesse momento que é a riqueza maior do processo ensino-aprendizagem, em que nós, orientadores e supervisores, podemos ajudar sobremaneira. Vamos ouvir agora que a professora Guiomar Namo de Mello, no seu livro Cidadania e Competitividade, fala sobre o papel da escola e na escola o que é desenvolvido, que é a questão do processo ensino-aprendizagem. Vamos a eles. Espera-se da escola, portanto, que ela contribua para a qualificação, para a cidadania, que vai além de reivindicação da igualdade formal, para exercer de forma responsável a defesa de seus interesses. E continua a autora: é a escola que eu vou receber aquisição de conhecimentos, compreensão de ideias e valores, formação de hábitos e convivência no mundo cambiante e plural. São entendidas como condição para que essas formas de exercício da cidadania não produzam novas segmentações, mas contribuam para tornar a sociedade mais justa, solidária e integrada. Nós vamos falar agora de um tema extremamente significativo, que é a questão do clima institucional. O clima de uma escola resulta do tipo de programa, dos processos utilizados, das condições ambientais que caracterizam a escola como instituição e como um agrupamento de alunos, dos departamentos, do pessoal, dos membros da direção. Cada escola possui o seu clima próprio. O clima determina a qualidade de vida e a produtividade dos docentes e dos alunos. O clima é um fator crítico para a saúde e para a eficácia de uma escola. Para os seres humanos, o clima pode ser um fator de desenvolvimento. O que vem a ser um clima da escola? Vocês já perceberam que há determinados lugares que você vai com um prazer incrível, mesmo cansado, mesmo com uma série de atividades que vão ser realizadas, aquele ambiente, aquele espaço quase que transpira uma alegria e uma vontade de você continuar lá? O que vem a ser isso? Como é que a gente organiza o clima numa escola? Quem é o responsável? A direção, os alunos? O clima é agitado? A escola é muito tensa? Como é que se faz isso? Uma série de fatores estão imbricados nesse clima institucional. Seja da dinâmica da escola, seja da organização, seja dos professores, seja das questões do poder, do autoritarismo, da hierarquia, da segregação, dos grupos. Todo esse contexto, como se fosse um mosaico mesmo, faz parte do clima institucional. Nós temos obrigação, nós orientadores e supervisores, de ajudarmos ao fortalecimento desse clima no sentido de propiciar melhores condições. Teremos nós conflitos na escola? Claro, nem sempre um mar de rosa, mas saber conviver com esse conflito é tarefa extremamente significativa. Portanto, o clima institucional não se faz através de um programa, de determinados deveres a serem cumpridos. Não, é toda uma situação que interage a todo dia, a todo instante, da porta da escola, à saída do último aluno, no recreio, nos corredores, na sala de aula, fazendo com que haja dentro desse espaço realmente um tempo extremamente agradável. Nós vamos verificar agora as ações, tanto do supervisor como do orientador, direcionado ao processo ensino-aprendizagem e ao clima institucional da escola. Vamos a eles. Eu acho que a professora Miriam contemplou com muita felicidade, quando falou na parte inicial, na fundamentação teórica, das características e dos atributos de um bom processo ensino-aprendizagem. Também, quando ela falou do clima institucional, definiu com bastante clareza. O supervisor educacional, ele precisa ter uma inserção no processo de ensino-aprendizagem
dentro daquelas características que a professora Miriam citou. Flexibilidade, é necessário que ele estimule bastante a interdisciplinaridade, é necessário que ele tenha uma função agregadora, é necessário que ele tenha também uma função catalisadora da inovação, trazer novidades, estimular os professores à experiência pedagógica, inovar o currículo, buscar novas metodologias. Mas eu prefiro me deter nesse momento um pouco mais na ação do supervisor educacional em relação ao clima institucional. Parece que ficou uma espécie de aura em torno dessa questão, em relação ao fato de que só o orientador é que trabalha com o clima institucional. Ele é um especialista em relações humanas. E o supervisor educacional fica muito curricular, fica muito metodológico. E eu queria romper esta ideia, mostrando que o supervisor educacional também é responsável pelo clima institucional. Tá? Vamos dar primeiro uma conceituada a partir do Edgar Schein, que é um psicólogo social bastante conhecido. Vamos ouvir. Padrão de pressupostos básicos, inventados, descobertos ou desenvolvidos por um determinado grupo, na medida em que aprende a lidar com seus problemas de adaptação externa e de integração interna, que funcionou suficientemente bem para ser considerado válido e, portanto, para ser ensinado aos novos membros, como o modo correto de perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas. Então, o Edgar Schein mostra que o clima institucional é a maneira de pensar tudo o que acontece na instituição. E uma coisa interessante que ele mostra é que isto é ensinado a quem chega. Ou seja, quando você chega a uma instituição, já há um clima estabelecido. E há uma espécie de adaptação tua àquele clima. É como se fosse um legado, como se fosse uma herança. Bom, existe um estudo interessante que fala de 6 tipos de clima organizacional ou institucional. E eu resolvi trazer para mostrar a vocês, mostrando também como é que o supervisor educacional encontra esses climas. Eu sugiro até que vocês pensem um pouquinho em escolas em que já estudaram ou em que já trabalharam e que lembra a vocês esses climas que eu vou falar agora. Vamos ao primeiro, então. É o chamado clima institucional aberto. É um clima bom. As pessoas trabalham bem individualmente, trabalham bem em equipe, têm orgulho de fazer parte daquela instituição, têm um bom espírito de corpo sem serem corporativas. O resultado disso é um bom trabalho pedagógico e um clima que traz satisfação a quem ali trabalha. O segundo é o clima paternal. No clima paternal, é diferente porque existem controles autoritários. É o tipo da escola em que você pode ter, por exemplo, um supervisor e um orientador educacional ou um diretor bastante tradicionais, bastante paternalistas, que fazem um controle, mas um controle que fica escondido sob a forma do carinho, da atenção. Mas olha bem, não deixa de ser menos autoritário por causa disso. No clima institucional fechado, que é o terceiro modelo, é bem complicada a situação. Primeiro, a escola se põe como um sistema fechado, é muito avessa ao que vem de fora, ao que vem da comunidade externa, e ali as relações não correm bem. Num clima institucional fechado, cada um fica muito no seu pedacinho, no seu quadradinho. Cada professor na sua sala de aula, o orientador desenvolve o seu trabalho, o supervisor educacional desenvolve o seu trabalho. Não há um diálogo e, consequentemente, não é saudável esse tipo de vivência institucional. Vamos ao próximo. É o clima institucional autônomo. Bom, o termo autonomia é ótimo, né? É muito desejável que todos nós sejamos autônomos. Só que no clima institucional autônomo há uma espécie de excesso de liberdade. E esse excesso de liberdade pode levar também ao isolamento. E acontece também uma coisa que eu acho bastante séria, que é a falta de controle do processo pedagógico desenvolvido. Então, aquele controle que leva à avaliação criteriosa, ele passa a não existir. O que acontece aí? As pessoas passam a trabalhar de uma forma isolada, autônoma, fazem às vezes excelentes trabalhos, tá? Você tem uma escola em que você tem um professor ótimo de matemática, um trabalho de um supervisor maravilhoso, um orientador muito bom, mas não existe o sentido do todo. E com isso,
o externo à escola, a comunidade, não fica também bem atendida. Vamos a mais um. O clima institucional controlado, ele é mais duro que o clima fechado, aquele anterior que nós comentamos. O clima controlado, ele é profundamente autoritário. As ações são muito centralizadas, as ações são muito hierarquicamente distribuídas, as questões de poder são muito sérias, normalmente, nesse clima institucional. O resultado é pouca satisfação, é pouco entrosamento. Aquela instituição voltada para as relações humanas, normalmente não acontece. O último modelo de clima institucional é o clima familiar. Clima familiar, o próprio nome já diz. As pessoas se dão muito bem, as relações internas são muito boas, mas tudo funciona como se fosse uma grande família. E como é que uma grande família funciona? As pessoas se magoam, as pessoas não tratam dos assuntos institucionais como institucionais. Da mesma maneira que fazem grandes festas, há também grandes brigas, grandes conflitos. Não é um bom clima institucional. O ideal é que o supervisor educacional trabalhe a sua equipe, trabalhe em conjunto com o orientador, no sentido da criação de clima institucional aberto, de um clima institucional flexível e também prazeroso para todos. Tudo apontando no sentido de uma questão, de uma palavrinha que às vezes até em educação a gente não gosta muito, mas eu também quero desmistificar isso. O supervisor educacional trabalha o processo ensino-aprendizagem e o clima institucional no sentido do alcance da qualidade. E vamos conversar então um pouquinho sobre formas de abordagem de qualidade. Vamos lá ver a primeira. A qualidade como exceção busca a diferenciação, a excelência, a superação de padrões. É aquilo que faz diferença. A escola tem que superar todos os recordes, todas as metas. Isso traz uma consequência muito competitiva e também muito elitista. Existem outras formas de ver a qualidade. Vamos mais uma. A qualidade como perfeição e consistência. Zerar erros e defeitos, acertar da primeira vez. Perfeição significa erro zero. E isso é péssimo. Quando você olha para uma escola de uma forma progressista, a gente tem que entender o erro como forma de progresso, né? É a partir do erro que a gente avança. Se você vê qualidade como a erradicação de todo o erro, além de ser utópico, porque a gente erra como respira, isso é natural, aí, ainda por cima, promove a chamada erradicação do erro e, como consequência, perseguição aos que erram. Olha que coisa horrível. Vamos ver mais uma forma de qualidade. A qualidade como capacidade de atingir objetivos, funcionalidade, atendimento e satisfação dos usuários. Essa terceira forma, a qualidade como forma e capacidade de atingir objetivos, é bem melhor, né? A forma de avaliar a qualidade de um processo só pode ser conceptualizada a partir dos objetivos que esse processo tinha. Então, esta é uma forma bem mais real, bem mais palpável de trabalhar a qualidade. A nossa escola tem qualidade na medida em que alcança a maioria dos objetivos a que se propõe. Vocês estão vendo? É bem mais real. Mais uma. A qualidade como boa utilização dos recursos, prestação de contas, adaptação às demandas e necessidades sociais, eficiência e transparência. Esta forma é mais voltada para a questão da utilização dos recursos. Ela tem um viés econômico forte, né? A qualidade como otimização na utilização dos recursos também é uma forma bastante coerente de ver, né? Uma escola que não tira dos recursos que recebe o máximo possível não é uma escola de qualidade. A qualidade como poder de transformação, mudanças provocadas em alunos, professores, funcionários e métodos durante os processos de ensino-aprendizagem, estímulo à análise e à crítica. É exatamente a que mais me agrada pessoalmente, né? É a forma de pensar a qualidade de acordo com o seu potencial de transformação. Uma escola está na comunidade em que ela está inserida como um catalisador de transformações. Então, esse é o viés mais social do entendimento da qualidade.
qualidade. Uma escola de qualidade, ela tem efeitos para fora dos seus muros. Ela atinge a comunidade, ela promove inclusão, transformação social. Essa é uma boa escola. Eu queria fechar essa reflexão sobre qualidade e clima institucional, fazendo uma reflexão com vocês. Vamos ouvir. A cultura organizacional deve expressar as verdades da escola. Cada escola tem sua identidade e só quando ela for nítida e compartilhada pelas equipes técnico-administrativas e técnico-pedagógicas, pelos alunos e pais, é que será possível consolidar o clima institucional adequado às organizações proativas e inteligentes, que agem com consistência e miram em resultados importantes, que são de médio e longo prazos. Esta reflexão fala de instituições proativas, instituições inteligentes, e essa é a ideia de qualidade, é a ideia de clima institucional, de processo ensino-aprendizagem, é a ideia de uma ação supervisora voltada para isto: democracia, flexibilidade, criação de instituições educativas flexíveis, proativas, inteligentes. Fechando essa ação do supervisor, eu queria que nós ouvíssemos a chave de ouro, Paulo Freire. Exige pensar diariamente minha prática. Exige de mim a descoberta constante dos limites da minha própria prática, que significa perceber e demarcar a existência do que chamo de espaços livres a serem preenchidos. O sonho possível tem a ver com os limites destes espaços, e estes espaços são históricos. Depois que Paulo Freire fala, há muito pouco a acrescentar, né? Este supervisor educacional que está trabalhando o processo ensino-aprendizagem, o clima institucional, que se preocupa com a qualidade, ele está mergulhado até a raiz dos cabelos, ou melhor ainda, ele está submerso num processo histórico. Dele não é possível esquecer. O processo histórico, a realidade social que envolve a escola, é fator determinante de tudo isto. E para vocês e para nós, supervisores, nunca isto deve ser esquecido. Eu vou chamar a professora Miriam de volta para conversar um pouco com vocês agora sobre a ação do orientador educacional. Eu vou dar continuidade ao que a professora Heloísa falou em relação ao clima e ao papel da supervisão. O nosso papel também de orientação é fazer com que o clima seja cada vez melhor e propício ao desencadear das atividades da escola. Só quero chamar a atenção para duas coisas. Não pense que isto é extremamente fácil. Basta dizer na escola que nós vamos ter um clima agradável. Isso se constrói. Isso é um trabalho efetivo de todos os dias. Isso é um trabalho de todos. Mas é por isso de todos que é também o nosso trabalho. Quanto melhor for o clima, tenho certeza que melhor será o desempenho de alunos e professores. Nós contamos com você para começar esse trabalho. Não se apresse, não pense que de imediato você vai conseguir chegar na escola e quase que com uma varinha, com uma cinetinha, mudar todo o clima institucional. Isto é um processo, isto leva tempo, mas temos que começar, e começar com pessoas inteligentes e competentes como você. A nossa dica de estudo de hoje é uma só, nós combinamos, eu e a professora Miriam. É um exercício de observação. A ideia é que vocês possam, depois dessa aula de hoje, observar com cuidado climas institucionais diferentes de diversas escolas. É um exercício interessante, vocês vão ver aqui excelentes conclusões e descobertas vocês vão chegar. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Eu vou passar para a Miriam também poder se despedir de vocês. Eu espero que vocês encontrem na escola de vocês um clima tão agradável como nós encontramos aqui, não é? Um clima que propicie crescimento, um clima que propicie levar a educação de direito e de fato aos píncaros do nosso país. Até lá!